tudo bem? Estamos de volta hoje com o programa Pontuando e a gente vai falar de um tema que tem um nome estranho: habituação. Bom, a habituação, na realidade, é a desensibilização em nível neurológico, quer dizer, com uma resposta neurológica, né, vamos dizer assim, as redes neurais trabalhando de uma forma em resposta à insistência de algo que a gente não pode se ocupar naquele momento e que é persistente e que em vários momentos persistem, então você acaba se acostumando com aquilo. A gente vai definir isso direitinho, mas eu queria fazer uma metáfora da habituação com a desensibilização social, com a desensibilização em relação à vida. Um exemplo clássico e interessante é quando você, por exemplo, vou dar um exemplo de homem com mulher, mas você poderia fazer o contrário também, a mulher com o homem, né? Você namora uma menina muito bonita e convive com uma mulher muito bonita durante muitos anos. Você namora, noiva, casa, parará. E o que rola? Lá pelas tantas você se acostuma com a beleza dela. Claro que se você gostar dela, você vai sempre, um dos fatores que vai te chamar a atenção dela é a graça, a beleza, a forma amorosa como ela te trata, você trata ela e tal. Mas de qualquer forma, você desensibiliza um pouco em relação àquilo que seria algo que sempre te chamaria atenção e te empolgaria. Isso é assim também quando você tem muito dinheiro, ou quando você vive muitas tragédias, ou quando você ouve muita notícia ruim, quando a gente passa períodos e períodos em que várias coisas ruins acontecem, você começa a não ter assim aquela sensibilização, aquele impacto no momento em que você recebe as notícias, porque elas se tornam cotidianas. Isso é uma forma da frequência dos acontecimentos fazer com que as nossas redes neurais nos protejam e façam economia de energia. Então, dá para fazer uma similaridade, cara, da habituação com a desensibilização e a desensibilização social mais ainda. Por exemplo, quando você começa a assistir todos os dias filmes em que tem muitas mortes, principalmente quando eles elegem lá o terrorista fulano de tal, é sempre um árabe, ou então o ladrão é sempre uma pessoa negra são sempre pessoas mal colocadas na sociedade. Você começa a vê-las daquela forma e desensibiliza-se com relação à violência que possa se fazer contra aquelas pessoas. Até que você se vê diante de um fato real contra uma pessoa dessa natureza, ainda que não seja, né, de fato um bandido, um terrorista, alguma coisa assim, e que você comece a raciocinar que aquilo ali não é para você se impactar. Então isso aí seria uma anestesia moral, seria uma espécie de sensibilização social. E esse tipo de coisa que eu gostaria de fazer, porque nós hoje em dia vivemos num mundo muito midiático, muito impactado por várias imagens e acontecimentos e fatos, e eles são jogados na mídia exatamente para chamar sua atenção, e chega num momento em que eles não conseguem chamar tanta atenção. É claro que isso aí tem discussões, isso não é tão raso assim, não é tão rápido assim. A habituação, sim, por exemplo, um cheiro desagradável insistentemente, você para de senti-lo. É interessante isso. Até o agradável, um barulho persistente, você para de detectá-lo. Ele pode até continuar te incomodando em nível físico, né, orgânico, mas você não presta mais, não gasta energia prestando atenção nele ou se desgastando com ele. A habituação, ela realmente existe exatamente porque é um processo mais ou menos automático. Agora, essas anestesias e essas desensibilizações que podem acontecer, elas podem ser reversíveis, como podem também, vamos dizer assim, você começar a perceber a vida de maneira crítica, então você evita de sensibilizar naquilo, ou você tem um espírito mais crítico, um espírito mais combativo, um espírito mais atento, ou você tem um coração mais amoroso, de forma que ou você é mais ético, de forma que você não persista nesse imoral.
Bom, feito esse preâmbulo, eu vou pedir para você deixar o seu like, para você assinar o nosso canal, para você deixar seu comentário. É muito importante quando você deixa seu comentário, porque o seu comentário me estimula e ele me sugere coisas, e também ele dá ao YouTube uma importância para o meu vídeo, que a gente quer se veicular, né? E também, então, portanto, compartilha para que mais pessoas tenham oportunidade de me ouvir e fazer os meus vídeos. São sempre coisas ligadas à nossa cultura de uma maneira geral, sempre temas que a gente possa discutir. Eu lembro a vocês que sempre faço temas fora da minha área específica de conhecimento, portanto, são temas que eu pesquiso o mais fidedignamente possível, mas eles são temas que eu os trato de forma superficial, embora os textos sejam grandes, mas como tem muita informação e discussão em torno de temas, acaba por ele ser superficial, porque eu diversifico bastante a fala. Se você quiser pesquisar cada uma dessas coisas, eu faço alguns levantamentos interessantes aqui. Então, a descrição do meu vídeo, nós falamos dessa habituação e desensibilização, porque nos acostumamos com aquilo que é inaceitável. E a ciência por trás da indiferença social e a neurociência por trás dessa indiferença às coisas que nos achacam diuturnamente. A descrição seria o seguinte: você já pensou por que algumas coisas que deveriam nos chocar começam a se tornar normais com o tempo? Nesse podcast vídeo a gente vai mergulhar na habituação, que é um fenômeno fundamental que, apesar de nos ajudar a funcionar no nosso dia a dia, ele pode se tornar matéria de impactos. Bom, vou dizer de outra forma, ele pode nos tornar insensíveis, né? Em situações até alarmantes, né? Até mesmo com a dor física, né? Exploraremos então como a neurociência explica esse processo de adaptação cerebral, porque habituação, ele é um processo de adaptação cerebral, de economia, inclusive de energia, de humor, de tudo, né? E como ele se estende em análise que nós poderíamos fazer a partir dele, similarmente na psicologia, sociologia e antropologia. É importante observar que eu estou aproveitando o tema para poder fazer uma metáfora associada à sociologia, à psicologia e à antropologia. Não é exatamente a mesma coisa. Quando você tem uma desensibilização social, ou uma apatia, ou uma anestesia moral, você não está com um processo exatamente igual da habituação em nível neural, nível cerebral, ok? Mas a gente poderia falar que naquilo que toca a sua personalidade, aquilo que caleja, vamos dizer assim, seu espírito, poderíamos fazer uma similaridade, sim, mas ela cientificamente, até onde eu sei, não existe. Aqui nós vamos falar de uma assimilação da habituação, matéria da neurociência, mas ela pode ter uma repercussão ou pode até ser vista na vivência social como desensibilização social, fenômeno estudado na sociologia e na psicologia. A gente pode partir para uma anomia, uma apatia, para uma anestesia, né? E até para uma amnésia posterior, porque aqueles fatos nos sobrecarregariam, nós teríamos aquilo ali, passariam a ser detalhes na nossa vida, e nós passaríamos a não atentar mais para aquilo. Essa é uma forma de você deixar de ter um pensamento crítico, deixar de ter uma capacidade de observação, deixar de olhar para o problema dos outros. E existem muitos problemas, nós não vivemos sozinhos, né? E o problema dos outros, a gente não pode achar só que eles são problemas dos outros. Mesmo quando o nosso estilo de vida não interfere não prejudica o estilo de vida de outras pessoas, ou seja, você é bilionário e tem uma porção de gente passando fome no mundo, muitas vezes você consegue ser bilionário exatamente porque a distribuição de renda é tão errada que alguns passam fome e outros se locupletam. Sim, então e pode existir esse causa e efeito aí, mas nós podemos chegar num momento em que mesmo que você tenha uma qualidade de vida, mas não é por causa da sua qualidade de vida que outros sofrem, são problemas conjunturais, problemas sociais e tal.
Se tudo isso estiver acontecendo, ainda assim, você não tem nada com aquilo, você não foi a causa daquilo, mas ainda assim você pode ter o olhar para aquilo. Eu acho que socialmente, essa interdependência histórica, milenar que nós temos, desde a tribalização, desde o homem lá das savanas, eu acho que nós temos sim que sermos cooperativos e humanos e socialmente éticos a observar o sofrimento de terceiros que nós possamos mitigar. Quando nós não o fazemos, eu acredito que realmente nós estamos passando por aquilo que seria de sensibilização e que muito na nossa época tem lugar devido ao acúmulo de informações e o acúmulo de lixo que a gente vê todos os dias, mal informados, mal criticados, às vezes criticados de forma linear, retilínea, sem aproximação, sem aprofundamento, e isso não começa a não tocar em nossas vidas. Viver assim é viver linearmente, viver para comer, dormir, produzir, até que você tenha um problema e todo mundo raciocina que não tem nada a ver com o seu problema, o que de certa forma é verdade, mas que por outro lado é antiético. Vamos dizer assim, eu seria, usando algumas terminologias assim, seria injusto, né? Quando a gente tem muito na vida de prazer, ainda que o nosso muito não seja retirado dos que tem pouco, o que deixa os outros com pouco, mas é um privilégio, né? Pode parecer ser uma pregação religiosa, mas eu acho que a gente tem que ter esse tipo de ética na vida. Se eu tenho mais oportunidade, por que você faria medicina e ganharia um salário razoável e se correria risco para ajudar pessoas, né? É só pelo salário que você ganha para você ficar rico? Não, eu acho que existe uma abnegação, existe uma entrega. Eu acho que o ser humano tem esse sentido na vida dele, de fazer pelos outros, de ser solidário. Então, a anestesia social, a sensibilização, essa aplicação da ideia da habituação para fenômenos em sociedade, intrasociais, eu sinceramente confesso que me preocupa, principalmente num mundo muito populoso como hoje. Então nós vamos discutir a exposição repetida a violências, a injustiças, a morte de pessoas que são socialmente não relevantes, que a gente não se sente vulnerável porque a gente não se vê naquelas pessoas, pode levar a uma perigosa anestesia emocional e ética. E a gente vai fazer um vídeo de forma que a gente entenda o impacto da normalização, da desumanização, ou seja, desumanizar alguns segmentos da sociedade, sendo normalizado, ou seja, sendo natural para nós, é prejuízo para a própria pessoa e como nossa capacidade de empatia pode ser comprometida. Se nós temos a faculdade da empatia, basta que ela se desenvolva, por que nós não a usaríamos e por que nós podemos dizer que não temos nada a ver com o problema dos outros se nós padecemos de uma forma de ser que é ser empático, né? A partir de estudos científicos, exemplos históricos, acontecimentos atuais, mostramos como a repetição pode anestesiar nossa empatia. Eu diria até que a repetição e o entulho de informações desconexas pode anestesiar nossa empatia, naturalizar práticas antiéticas na sociedade que nós não veríamos, não perceberíamos e não nos aprofundaríamos, não nos tocaria. Entenda como uma exposição massiva e às vezes até condicionada, direcionada, intencional para você, pode nos levar à banalização do mal, à banalização da violência, à banalização da fome, né? O que nós chamaríamos de a fadiga da compaixão. Você se cansa de ter compaixão e chega à indiferença social. E descobrirmos também caminhos para reverter essa anestesia moral, tendo um pensamento mais crítico, mais humano, mais, eu vou dizer, até espiritualizado, porque eu acho que a missão do mundo não é só passar por aqui, comer, beber, dormir, ficar rico, realizar, casar, fazer as coisas que nós humanos fazemos com naturalidade e depois ir embora. Só isso não é o suficiente. Eu acredito que nós temos missões de vida, nós temos aprendizados e nós saímos daqui para fazer alguma coisa com aquilo que aprendemos. Senão não teria sentido, seria muito linear, muito raso viver assim apenas para chegar ao lucro, para ter posição social, enquanto outros não têm,
chegar lá na frente e depois você morre e larga tudo por aí. Tudo bem, nós vamos morrer e largar tudo por aí porque diz respeito à matéria. Mas eu acho que alguma coisa tem que ficar infundida naquilo que eu chamo de espírito, porque eu acredito nisso. Bom, se você não acredita, não tem problema, vamos continuar. Então, vamos descobrir, por exemplo, como que o cérebro desliga diante de tragédias repetidas, né? Que seria a neurociência da habituação, assim como barulhos desagradáveis, cheiros ruins constantes em ambientes que nós não podemos evitar, não podemos modificar. E como que o cérebro habitua-se ao sofrimento coletivo e às vezes até com o próprio sofrimento, né? Quando você vive uma relação, por exemplo, horrível com alguém e não consegue reagir, não consegue sair daquilo porque você se habitua com aquilo que é muito ruim, mas aquilo é muito ruim e é prejudicial a você e outras pessoas que convivem com você, e uma decisão sua, um posicionamento seu poderia modificar essa maneira de agir e de receber esses impactos, mas você não faz por algum motivo, né? E é um caso a se pensar. Por que algumas mortes são tratadas como normais e outras não, né? Isso aí já seria objeto da psicologia social, né? O viés da compaixão, né? A psicologia da indiferença, né? O perigo de sensibilização emocional. Como que nós podemos nos desensibilizar, por exemplo, diante do sofrimento de parentes, de filhos? Aquela pessoa que tem sempre um problema, ela está sempre reclamando e você não consegue resolver o problema dela, então você desensibiliza, mas você também não procura outros recursos, outras formas de compreender aquele problema, né? Por que algumas mortes são tratadas como normais? Às vezes você vê em filmes lá mortes bestas, banais, só para fazer parte do filme. E quando aquilo ali começa a acontecer na sua realidade diária e você assiste, você se impacta, porque você vê que aquilo ali tem uma realidade maior do que aquela que figurada no filme. E o que é pior, se você começar a se impactar, começar a ver demais essas mortes reais na sua frente, que poderiam te impactar, lá pelas tantas elas deixam de te impactar. É o momento em que você está se desumanizando e desumanizando quem sofre, né? Isso também é matéria da psicologia social, né? A psicologia da indiferença, né? O perigo de a gente ter a desensibilização emocional. Exemplos reais, por exemplo, de violência policial, como aquela morte do George Floyd, que o cara, ele reclamando que estava sem ar, o cara com o joelho no pescoço dele, que as pessoas assistindo aquilo, ele levou uma comoção, mas o policial que fez aquilo, ele não estava ligado no que ele estava fazendo, e aquela corporação ali naquele momento não estava ligada. Isso é um perigo, porque amanhã ele jogou aquele cidadão como um cidadão que poderia sofrer aquele tipo de agressão, né? Supondo-o merecedor daquilo, supondo que ele poderia passar por aquilo por ele estar errado num pré-julgamento. Ainda que depois de julgado ele não poderia ser combatido de forma tão aflitiva. Em outras palavras, se nós começarmos a conviver com isso naturalmente, vai desensibilizar, né? E como é que nós convivemos com o inaceitável, né? A sociedade normaliza o inaceitável. A morte de refugiados, por exemplo, como um filme que passou, em que, enquanto os refugiados estavam correndo para a fronteira, uma repórter veio e a repórter deu um chute numa criança do lado dela. E a repórter era nacional do país que estava sendo, entre aspas, né, invadido por aquelas populações de refugiados. Ora, aquelas populações são seres humanos. A nacionalidade aí não quer dizer muita coisa. Isso é um problema de documentos. É um problema de sociedades. Não tem nada a ver que eles são do país deles. Eles não são culpados de serem degradados daquele país. Eles não são culpados. Muitas vezes, às vezes até os países centrais que são, para muitos refugiados, têm algumas responsabilidades por aqueles degredos, por causa de problemas de riqueza, de colonização e etc. E por isso que se tornam alvos. Então, por que a gente aceita o inaceitável? Aquele filme chamou muita atenção, né? Por que coisas menos importantes e às vezes banais, idiotas, que são conceitos, são dogmas, se tornam inaceitáveis dentro da nossa subjetividade quando coisas terríveis são aceitáveis para nós? É o caso, por exemplo, de algumas religiões que o camarada se vê como o que está do lado do Deus, né? E o outro está do lado contrário. Então ele não aceita as palavras do outro, mas aceita que o outro seja massacrado. Quer dizer, o outro ser massacrado seria inaceitável, mas ele aceita.
as palavras, as discussões, a forma de ser do outro seria aceitável, mas ele não aceita. Quer dizer, aquilo que poderia ser aceitável, que é subjetivo, por causa da visão do dogma, a visão da sua crença, né? Aquilo que poderia ser aceitável, você toma como inaceitável. E aquilo que é inaceitável, que é eticamente, moralmente inaceitável, torna aceitável por causa do seu dogma. Quer dizer, houve um véu na frente do seu olhar. Como que essas coisas acontecem? Como culturas inteiras adoecem com essa normose, com essa normopatia de coisas inaceitáveis? Como o poder e a mídia influenciam nossa percepção daquilo que vem a ser aceitável? A mídia vai batendo igual um ariete numa porta até que ela rompe os seus limites e começa a fazer com que você aceite aquilo que deveria ser inaceitável. E por que coisas menos importantes e subjetivas passam a ser aceitáveis, passam a ser inaceitáveis por causa de uma definição? O que nós podemos fazer para combater essa indiferença, essa, entre aspas, habituação na sociedade, na vivência de sociedades? O que fazer para não ser cúmplice da banalização das misérias, do mal, das fomes? Bom, baseado em autores como Hannah Arendt, Pierre Bourdieu, Eric Kandel, Susan Fiske, Pierre Weil e muitos outros, e dados atuais sobre violência e desigualdade em alguns periódicos, além de estudos de neurociência de Rankin e outros autores junto com esse autor, psicologia social de Bandura, de Zimbardo, sociologia de Vanan, de Mbembe, a filosofia de Judith Butler, muitos outros autores estiveram aqui envolvidos nesses conceitos que nós vamos ler. O final aqui diz o seguinte: não é apenas biologia, é escolha, é consciência e responsabilidade. Então aqui a gente está mostrando que a questão não é se é que existe alguma coisa de habituação nessa anestesia moral, nessa desensibilização, se é que existe essa, que não é só similaridade, se é uma coisa que chega no nível do cérebro, o fato é que nós podemos reagir. Então não é apenas biologia, é escolha, consciência e responsabilidade. Por outro lado, na neurociência, a habituação é um processo básico de aprendizagem não associativa. Olha bem, aprendizagem não associativa, ou seja, você fica exposto muitas vezes a um conceito e você começa a incorporá-lo por hábito. Isso está dentro do processo de aprendizagem, não apenas de estudos formais dentro de escola, mas da própria vida, né? Com exposições repetidas, a nossa resposta neural e por conseguinte, o comportamento a um estímulo irrelevante diminui. É como, por exemplo, alguém te estimula para andar, alguém te estimula para perceber algo que está acontecendo e depois você vai naturalizando isso, e isso passa a ser um modus operandi por hábito, né? Agora, na psicologia social e na sociologia, fala-se de sensibilização, especialmente no contexto de atitudes emocionais, como ao ver a violência na mídia, onde a resposta emocional ou comportamental também diminui após exposições repetidas. Por exemplo, se você é um enfermeiro ou uma enfermeira, você é um médico ou uma médica, se você trabalha em locais de guerras, em locais de refugiados, ou dentro de hospitais de câncer, essas coisas, então você vai começar a se acostumar a resolver problemas com pessoas que têm grandes doses de sofrimento, e você vai te sensibilizar um pouco, porque se toda hora você estiver extremamente emocionado, você não vai conseguir ajudar aquelas pessoas. Então, existe um meio termo entre você estar desensibilizado e anestesiado, ou seja, não está nem aí para aquilo, porque aí você não vai fazer nada, e o momento em que você está desensibilizado, mas pronto para atuar, ajudando e resolvendo o problema, porque é a sua função, ou até a sua função social como pessoa, como ser humano. Não é exatamente correto assimilar o conceito de habituação com o de anestesia moral, ou se nós quisermos, como eu cunhei, que eu preferi cunhar, de sensibilização social de forma direta. Não é o correto, pelo menos não existe isso na ciência, pois eles pertencem a campos de estudos diferentes, a psicologia e ética respectivamente e a neurociência. E tem nuances distintas, né? Embora possam ter pontos de interseção, ou pode ser até que funcionem na mesma localidade de cérebro, nós não sabemos. É por isso que eu não posso afirmar. O que eu estou fazendo aqui, nós estamos usando a habituação como metáfora, tá? Porque a gente quer falar exatamente de sensibilização social ou dessa anestesia moral.
Embora a ciência mostre similaridade, nunca ninguém comprovou equivalência, né? Então vamos nos ater aí à verdade dos fatos. Existem semelhanças, sim. Ambos envolvem redução de resposta diante de estímulos repetidos ou constantes. Em neurociência, a habituação reduz a atividade em estruturas como a amígdala. Socialmente, a desensibilização reduz reações a estímulos emocionalmente carregados, isto é, violência, por exemplo, né? Técnicas clínicas de desensibilização, isto é, terapia de exposição, aproveita a habituação neural para reduzir medo e ansiedade. Olha, veja bem, a desensibilização, quando é uma técnica de comportamental, seria aquela pessoa que tem ansiedade com relação a alguma coisa, ela seria exposta àquilo ali para desensibilizar. Por exemplo, muitas pessoas tímidas têm dificuldade de falar em público, mas às vezes ela tem um grande sucesso numa ação dela, num estudo, num trabalho, numa empresa, e ela é convidada a falar em público daquilo que ela tem familiaridade, conhecimento, competência e capacidade. E ela não estaria fazendo isso para projeção pessoal, ela estaria dentro do seu trabalho. Essas pessoas são convidadas a se expor e com o tempo elas vencem essa timidez, continuam sendo tímidas para várias coisas, mas elas vencem essa timidez no momento em que elas têm que expor aquilo tecnicamente. Isso é muito interessante, né? Então, é uma terapia de exposição. Aproveita-se a habituação neural para reduzir o medo e a ansiedade. Então você observa que existe um ponto de contato ali, né? Agora, eu não posso dizer que essa anestesia moral na sociedade, para vários fatos a que somos expostos, tem a ver com a teoria da exposição, que leva à habituação neural, ou à desensibilização diante de fatos que nos deixam impactados. Eu não posso afirmar isso aí, mas existe uma semelhança. Quando você faz a desensibilização na teoria da terapia de exposição, e isso promove uma habituação neural para reduzir o medo e a ansiedade, mesmo que seja localmente, ou seja, para aquele evento, ou aqueles tipos de eventos. Qual que é a diferença? A habituação ela é um processo automático. Ela vai acontecendo, você não precisa você está exposto, você não precisa de se expor. É inconsciente. Ele ocorre a estímulos neutros ou fracos. Eles não estão te ensinando nada, não estão te provocando, eles estão só te incomodando ou alertando os seus sentidos, como um bom perfume, por exemplo, né? Ou como uma beleza extrema de alguma coisa. Já a desensibilização social, ela envolve mudança nas respostas emocionais que deveriam ser outras e passam a ser anestesiadas, estimulações emocionais ou sociais. E isso é bem mais do que uma terapia de comportamento de você desensibilizar, por exemplo, de falar em público, porque é uma coisa um pouco mais complexa, por isso que não existe uma semelhança ideal e perfeita, né? Podendo então envolver processos conscientes, processos cognitivos, processos culturais, né? Pessoais, particulares, das suas comunidades, né? A desensibilização social ela pode ter componentes de extinção, autocondicionamento, contracondicionamento, além de contextuais que não se aplicam à habituação simples. Então, os processos de sensibilização social, além dos comportamentais, além dos habituais, eles são muito mais complexos. Eles podem envolver extinção de fatos e eventos, negação pura e simples, um condicionamento alto ou um contracondicionamento de algo que você faz de maneira normal, assim, natural, além de fatores de contexto onde você está vivendo, que não teriam uma explicação razoável ou uma aplicação dentro do entendimento da habituação pura e simples. Então a habituação neural ela é reversível a curto prazo, né? A desensibilização social ela pode ser mais duradoura, ela já entra no nível da crença, ela se aprofunda com uma crença de que aquilo ali é aquilo mesmo, que não vale a pena, que você não vai mexer, influenciada por normas socioculturais, por dogmas, por exemplo, de religiosos, ou por maneiras de pensar ideológicas em que você normatize aquilo ali e aquilo passa a ser só aquilo para você e para todo o resto do planeta. Então, não podemos
nós podemos nos educar para termos pensamentos críticos e não cairmos nessa dessensibilização social. Estudos aproximam conceitos. Por exemplo, tem um site aqui com um nome em inglês que significa aquecimento lento. Tá? O papel da habituação no medo social. Mostra que as pessoas com menos habituação neural a rostos, né, tendem a ter mais medo social. Pessoas que não estão acostumadas a verem rostos muito diferentes, etnicamente diferentes, ou fenotipicamente diferentes, vamos dizer assim, elas têm mais fobia social, mais dificuldade. Criança tem muito disso. Às vezes você aparece com uma barba na frente dela, às vezes a pessoa é morena, outra pessoa é muito branca, a criança assusta com aquilo ali porque ela não está dentro do processo de habituação dela. Se aquilo não traumatizá-la, com o tempo ela vai habituar, né? E isso faz uma conexão profissional e diz ele aqui, conectando profissionalmente a habituação neural a comportamentos sociais. Então, esse medo social aí, ele poderia ser vencido se nós fizéssemos a habituação neural. Então você vê que um problema que a pessoa pode ter de fobia social, ou pseudofobia, ou aproximadamente uma fobia social, ou um medo social, ela poderia ser resolvida com a habituação. A Wikipédia tem lá a revisão de Sato, que é uma publicação lida na USP de 1995, ele discute habituação e sensibilização em contextos comportamentais relevantes para compreender respostas sociais a estímulos repetidos. Sim, respostas, como é a habituação, só que sensibilização em contextos comportamentais relevantes para compreender respostas sociais ao estímulo repetido. Tem isso aí em alguns momentos, se você é uma pessoa que gosta de dançar, você sai, você pula carnaval, você vai para festas, você vai para balada, às vezes quando começa a tocar música assim, de uma hora para outra num determinado lugar, você começa a querer assim, acompanhar a música, tipo meio que dançar e tal, o que pode parecer uma coisa meio pirada, principalmente dependendo de como que você está ali num trabalho, você não tá, às vezes você não está passeando, às vezes você está num trabalho, você está até com uma vestimenta própria para alguma solenidade, alguma coisa, e você não poderia sair dançando só porque está tocando uma música no estilão que você gosta. Então, nesse momento, a sensibilização em contextos comportamentais relevantes para compreender respostas sociais ao estímulo repetido. Quer dizer, você teria que passar por aquilo ali e não necessariamente ter aquela reação. O Wikipédia, numa publicação dele lá, diz na Voz da Psicologia que, embora a habituação seja a parte de como a desensibilização ocorre, é uma parte, né? Ela não explica completamente a desensibilização por ser reversível, simples e sem associações complexas. Então, olha bem, a habituação e desensibilização não são coisas similares e que agem necessariamente no mesmo lugar. Por quê? Porque a desensibilização ela pode ser revertida, ela é bem mais simples. A habituação ela pode ser revertida, ela é bem mais simples. A desensibilização ela é mais complexa, ela é ligada a coisas mais extensas. Nós já falamos disso, vamos em frente. Tem um outro site aqui em inglês com um nome que significa referência sábia, que é violência na mídia, distingue habituação e estímulos violentos repetidos de desensibilização e violência real, que envolve aumento de comportamentos e atitudes agressivas, sugerindo processos sociais e cognitivos adicionais. Tá. Então as diferenças são cruciais. A habituação é um processo neutro, né, em resposta a estímulos sensoriais. A anestesia moral ou de sensibilização social é uma metáfora para um fenômeno mais complexo de sensibilização ética e emocional, que é geralmente considerado negativo, né? Portanto, embora a repetição, a exposição seja um fator comum, não é correto assimilá-lo como sinônimos. A anestesia moral, a desensibilização social, pode ser vista como um tipo de sensibilização que ocorre no domínio ético-social, onde a habituação a certos aspectos, como frequência de notícias ruins, por exemplo, pode contribuir para a diminuição da resposta moral, mas não é a mesma coisa que o processo de habituação em si, porque esse é quase subreptício e inconsciente. Dito isto,
Habituação entre neurociência, psicologia, sociologia e antropologia. Vamos tentar pegar os quatro temas aí para saber como é que nós vamos trabalhar essa ideia da sensibilização. O fenômeno da habituação é um processo fundamental na natureza humana e animal, com raízes profundas na neurociência, mas cujos desdobramentos atravessam a psicologia, a sociologia e a antropologia, como o título sugere. Trata-se de uma resposta decrescente a um estímulo repetitivo que leva o organismo a ignorar informações que, por repetição, podem perder a relevância. O problema, no entanto, emerge quando esse mecanismo natural contribui para a anestesia da ética e da anestesia afetiva e diante de acontecimentos graves, ou gravíssimos, que a repetição torna naturalizada, normais. A habituação na neurociência. Entre a adaptação neural e a anestesia social. Bom, a habituação, um dos mecanismos de aprendizado mais fundamentais em biologia, descreve a diminuição da resposta a estímulos repetidos, que não é nem recompensador nem aversivo, ou seja, a gente não gasta energia com aquilo, nem porque recebe alguma recompensa, nem porque nos coloca alguma agressão. Por exemplo, um cheiro ruim é ruim, nos agride, mas você te sensibiliza, você pratica a habituação neural. O cheiro é bom, é gostoso, nos recompensa, mas também naturaliza. Habituação neural. Do ponto de vista da neurociência, esse é um processo intrinsecamente ligado à plasticidade sináptica, onde as conexões entre neurônios se enfraquecem progressivamente em resposta à exposição contínua ao mesmo estímulo. Em essência, o cérebro otimiza seus recursos, filtra informações constantes e irrelevantes para focar em novidades ou ameaças. Isso nos permite funcionar eficientemente em ambientes complexos, ignorando ruídos de fundo constante, ou de uma cidade movimentada, ou o toque da nossa própria roupa na pele, ou um barulho que você faz, ou quando você está dormindo, a sua barba está esfregando se você tem barba, raspada, e ela começa a esfregar no lençol, faz um barulho de roçar, você desliga daquilo e dorme, Assim, no campo da neurociência, a habituação é estudada como uma forma básica de aprendizagem não associativa, ou seja, não associou isso com aquilo, você apenas aprende por hábito, onde a resposta neural é um estímulo, ela diminui progressivamente como resposta, você para de prestar atenção naquilo e passa a fazer aquilo de maneira natural. Um estímulo sensorializado de resposta rápida, sem o gasto do custo do pensamento. Pesquisas clássicas como o experimento de Eric Kandel com o molusco Aplysia californica demonstraram que no nível sináptico há uma redução na liberação de neurotransmissores em sinapses específicas após repetidas exposições ao mesmo estímulo. Estudos de Eric Kandel, de 2001. Esse fenômeno é evolutivamente vantajoso porque poupa energia, o custo de energia cognitiva, e permite que o cérebro concentre atenção em estímulos mais relevantes ou até ameaçadores, ou focos que seria o objeto de você estar naquele local fazendo aquilo. Mesmo o estudo agora do Rankin. Ou seja, na neurociência, ela é estudada como um mecanismo adaptativo que permite ao cérebro filtrar informações irrelevantes, preservando energia para ameaças ou novidades reais. Estudos do Rankin também. Contudo, o mesmo mecanismo nos ajuda a ignorar ruídos de fundo ou sensações táteis rotineiras, pode ser extrapolado, tornando o cérebro menos sensível a estímulos moralmente relevantes, como notícias diárias de violência, fome ou morte. Às vezes você está num coletivo, alguém está com um rádio ligado lá, um celular, alguma coisa, e aparece uma notícia que alguém está falando lá de uma morte, de um acidente, de alguma coisa, e você ouve aquilo ali como se fosse uma coisa de dia a dia e não presta muita atenção. Essa desensibilização, a não ser que ela seja impactada pela própria mídia, mas se ela for dada de uma maneira assim, muito linear, muito retilínea, muito sem emoção, passa por você também sem emoção. Por quê? Porque você está em contato com aquilo cotidianamente. Isso, de certa forma, é perigoso, porque você amanhã pode estar correndo o risco daqueles que se acidentaram, Então, é um mecanismo que nos ajuda a ignorar ruídos de fundo ou sensações táteis rotineiras, pode ser extrapolado, tornando o cérebro menos sensível a estímulos moralmente relevantes, como notícias diárias de violência, fome, morte, grandes acidentes, tragédias.
A habituação transcende, desta forma, o nível neural e se manifesta em esferas mais amplas da experiência humana, envolvendo a psicologia, a sociologia, a antropologia, e nós vamos saber por quê. Se por um lado essa capacidade de adaptação é crucial para a sobrevivência e o bem-estar, por outro, ela pode nos levar a uma perigosa anestesia, uma perigosa normalização, que chega ao nível da normopatia em relação a eventos que à primeira vista deveriam nos chocar, minimamente deveriam nos indignar e fazer com que nós tomássemos alguma atitude social para nos posicionarmos socialmente, até politicamente, e não o faremos, por dessensibilização. Habituação em psicologia a tal anestesia emocional. Olha, entre a adaptação neural e a anestesia social. Muito bem, a percepção da habituação transcende o nível neural, se manifesta em esferas mais amplas da experiência humana, envolvendo psicologia, sociologia, antropologia, se assim quisermos vincular. Se por um lado essa capacidade de adaptação é crucial para a sobrevivência e o bem-estar, por outro, ela pode nos levar a uma perigosa anestesia em relação a eventos que à primeira vista deveriam nos chocar, nos indignar ou nos fazer posicionar. Repetindo aí o que eu já falei. A psicologia da conformidade é a normalização do inaceitável. Esse é o ponto focal. Do ponto de vista psicológico, a habituação pode se mesclar com fenômenos como conformidade social e dissonância cognitiva. Esse é o foco desse trabalho. Quando somos expostos repetidamente a situações moralmente questionáveis ou profundamente perturbadoras, a mente humana, em um esforço para reduzir esse desconforto ou essa dissonância, pode gradualmente internalizar e normalizar esses eventos, ainda que lá no inconsciente sejam impactantes, mas isso não vem à superfície. Então ele pode até gerar traumas lá, pode até gerar uma vida mais pobre, mas a sua resposta por não gasto de energia começa a diminuir. O que antes era chocante começa a se tornar banal. É assim que você faz um holocausto, né? Por exemplo, a exposição contínua à violência na mídia ou relatos de injustiças sociais pode diminuir nossa resposta emocional, levando a uma espécie de fadiga da compaixão. Inclusive, claro que isso aqui tem que ser mais bem estudado, mas inclusive a maneira como a notícia é passada, às vezes de uma maneira assim, muito sem sabor, sem gourmet, sem contexto, pode deixar você realmente sensibilizado, porque tornam-se apenas palavras ditas ou escritas. Então, ela é compreendida como um fator-chave na desensibilização emocional. E alguns poderes se valem disso aí. É como o caso, por exemplo, quando você tem mortes coletivas por guerras de fulanos contra beltranos. Eu vou evitar falar as palavras aqui, senão o vídeo não caminha, mas você deve saber do que eu estou falando. E que a mídia que é a favor de fulanos que tenham o direito de afetar ciclanos, e a outra que é ao contrário, começa a falar daquilo de uma maneira como se aquilo fosse um joguinho de bolas no chão, bolas de gude. E são pessoas que estão morrendo, milhares de pessoas por dia. Mas a notícia passa, né? Você continua jantando, você continua almoçando, você continua andando na rua, você fala, poxa, pai, tal, e daqui a um pouquinho você já mudou de assunto e aquelas pessoas estão morrendo, né? Bom, esse efeito é chamado fadiga da compaixão, né? A fadiga da compaixão são, em parte, fadiga da compaixão, ou seja, eu cansei de sentir compaixão, tal. Então, deixa eu voltar aqui, que eu sem querer encostei o dedo aqui e o texto andou, tá, gente? Desculpa aí. Nós estamos falando de fadiga da compaixão. Tá. Então, olha bem, a fadiga da compaixão, em parte, explicado pela exposição constante a tragédias e especialmente pela mídia, né? Tem um estudo aqui de uma autora chamada Fingley, que descreve como profissionais de saúde, por exemplo, e de assistência social sofrem com a habituação ao sofrimento alheio, o que compromete o seu bem-estar psicológico e a sua capacidade empática. Olha bem, Fingley, parece que é ligado à área de psicologia, pelo que foi descrito no início do texto, descreve como profissionais de saúde e assistência social
sofre com a habituação ao sofrimento alheio. O que ela está querendo dizer aqui? Que eles começam a se habituar ao sofrimento alheio, conforme eu já disse para vocês agora mesmo. Quando você, por exemplo, está trabalhando num CTI, numa UTI e tal, dentro do hospital, ou quando você está em lugares de tragédias e que você está diuturnamente convivendo com aquelas misérias, você começa a praticar, começa a existir uma certa habituação ali, senão você não consegue praticar. Se toda hora você, que está ali para ajudar as pessoas, resolver o problema delas, ajudar a resolver o problema delas, se você ficar emocionalmente impactado, você não vai conseguir ajudá-los. Então tem um momento de habituação em que você profissionalmente se mune de recursos para você continuar ajudando, apesar daquilo ali mostra o quanto que o ser humano é vulnerável e quanto que você seria também. Né? Então, esse estudo da Figley descreve como que esses profissionais de saúde e assistência social sofrem com a habituação ao sofrimento alheio, ou seja, como que eles normalizam isso aí para continuar trabalhando, o que compromete o seu bem-estar psicológico e sua capacidade empática. Por quê? Porque eles, no fundo, eles ficam com aquilo ali armazenado. E a capacidade de resposta por empatia tem que ser diminuída também, porque senão o sofrimento deles aumenta. Né? Então, esse efeito é expandido para o público em contexto de exposição constante a cenas de guerra, a cenas de violência urbana, a cenas de uma extrema desigualdade social. O termo desumanização passiva ele foi utilizado por psicólogos sociais como Susan Fiske, em 2002, para descrever o declínio de resposta empática frente a grupos marginalizados, especialmente quando esses são retratados repetidamente sob as lentes da criminalização ou da miséria. Quando você situa esses indivíduos como criminosos em potenciais, como miseráveis por própria culpa, e você vê o sofrimento deles, se você começa a ver isso por um discurso de alguém que os tenha como miseráveis e pobres coitados e não humanos como você perde a capacidade de empatia. E às vezes algumas estruturas de poder contam com isso para poder deslocar aqueles indivíduos, até permitir que eles morram, até não se ocupar da miséria deles financeiramente, em gastos sociais, por exemplo, de políticas ou políticos. Então, isso é um perigo, nós temos que estar sempre raciocinando com isso. Estudos em neurociência mostram que a habituação está ligada à diminuição da atividade em regiões como a amígdala, que eu já falei, que é responsável pelo processamento do medo. Né? A amígdala cerebral, tá, gente? E o córtex pré-frontal, que é envolvido em avaliação crítica. Quando um estímulo é repetido sem consequências, que é um estudo aqui de Thompson Spencer de 1966, isto explica por que, após exposição contínua à violência, tragédia ou injustiça, nossa resposta emocional se atrofia. O texto ficou meio mal escrito aqui, eu vou ler de novo. Estudos em neurociência mostram que a habituação está ligada à diminuição da atividade em regiões como a amígdala, responsável pelo processo do medo, e o córtex pré-frontal envolvido na avaliação crítica quando um estímulo é repetido sem consequências. Aqui tem que ter um ponto. Esse estudo foi de Thompson Spencer, tá? Bom, isso então vem a explicar por que após a exposição contínua à violência e tragédias ou injustiças, nossa resposta emocional se atrofia. Porque é nesse nível de atividade de diminuição das amígdalas e do córtex. Por exemplo, a cobertura midiática de mortes em conflitos distantes pode inicialmente causar comoção, mas com o tempo o público se torna insensível. Esse fenômeno foi observado em estudos sobre a fadiga e da compaixão, que é um estudo aqui de Clemenky e Singer, de 2012, que já mencionamos, sem mencionar os autores, em repetição de imagens de sofrimento, porque a repetição de imagens de sofrimento começa a reduzir a empatia, mesmo aquelas que são mais cruciais. A normalização, então, do inaceitável, como é que viria? A psicologia social discute que a habituação pode ser apenas um processo individual, mas ela também pode ser coletiva. A teoria da normalização, estudada por Bandura em 1999, explica como sociedades inteiras podem passar a aceitar violações éticas quando elas são repetidas e minimizadas ou quando os alvos são desumanizados pelas mídias, pelos poderes. Um exemplo histórico é a banalização, a palavra genocídio aqui me complica, né? No Holocausto.
onde a desumanização gradual daqueles grupos permitiu atrocidades, estudos de Zimbardo. Mais recentemente, a normalização da morte de migrantes no Mediterrâneo e de pessoas em situação de rua reflete como a habitação social opera quando certas vidas são sistematicamente desvalorizadas, sua perda deixa de ser um escândalo. Inclusive tem uma reportagem na mídia de um sujeito que sai agredindo e colocando fogo em moradores de rua porque eles estavam perturbando a paz dele ali. E outros, há muitos anos atrás, que colocaram fogo num índio que estava dormindo num parque, talvez, acho que ele também era morador de rua, não sei, e que fizeram aquilo ali por brincadeira, diversão. Quer dizer, eles não tinham a menor noção que aquele indivíduo era um ser humano, né? Porque com o animal já seria trágico e dramático, né? Então, quer dizer, que nível de sensibilização, que nível de atrofia de sentimentos essas pessoas tinham chegado. De repente, se você pertence a uma casta social em que tudo o resto é o resto, você pode começar a raciocinar que eles podem sofrer aquilo que você não gostaria de sofrer, né? Então, a habituação dentro da sociologia, mais uma vez, a normalização do inaceitável. Sociologicamente, a habituação contribui para o que Pierre Bourdieu chamou de doxa. Eu vou primeiro definir o que é doxa. Doxa é um sistema ou conjunto de juízos que uma sociedade elabora de um determinado momento histórico, supondo tratar-se de uma verdade óbvia ou evidência natural, mas que para a filosofia não passa de uma crença ingênua a ser superada para a obtenção de um verdadeiro conhecimento, né? Então é um conjunto de juízos em cadeia, né, que uma sociedade elabora num determinado momento. Muito bem, então, sociologicamente, a habituação contribui o que Pierre Bourdieu chamou de doxa, né, aquilo que é tão naturalizado que não se questiona mais, né, que é um estudo de 1977 de Bourdieu, e essa repetição, então, de eventos como chacinas em favelas, mortes de imigrantes no mar Mediterrâneo, ou pessoas em situação de rua morrendo na cidade, cria uma banalização do mal, expressão cunhada por Hannah Arendt em 1963, ao analisar o comportamento social perante os horrores sistematizados da Segunda Guerra Mundial. Então, nós entramos agora no âmbito da sociologia, que nós já falamos disso, mas assim mais especificamente. Os meios de comunicação, ao noticiar diariamente crimes, mortes e injustiças, sem qualquer aprofundamento crítico, sem juízo de valor e sem dar causa, dar nomes, contribuem para uma habituação coletiva, fazendo com que o público perca a capacidade de se indignar. Assim, a morte de um jovem negro na periferia tende a ser percebida como uma estatística, um número, enquanto tragédias envolvendo classes privilegiadas já vão ganhar repercussão prolongada. É uma coisa muito similar a que um cara falou há muito tempo atrás para mim e que me fez questionar. Em dois momentos diferentes, tiveram dois atropelamentos. Um foi de uma criança que estava saindo de uma escola boa, uma criança filha de classe média, uma criança bonitinha, parará. Não morreu e tal, mas foi dramático, as pessoas ficaram, sim, muito impactadas. Tempos depois teve um outro atropelamento, também de uma escolar, mas de uma criança periférica, lá na zona periférica, né? E aí alguém comentou, e o outro falou, mas aí foi uma criança, com quem dizer, foi uma criança lá da periferia. Ou seja, sem que ele perceba, ou que nós todos ali percebamos, ou que nós verbalizássemos, uma criança da nossa classe, ou bonita, ou de família mais ou menos arrumada, parará, do nosso meio, do meio que nós almejamos ou desejamos ou achamos espetacular, se ela é agredida, se ela sofre uma coisa qualquer que a prejudique, você se impacta. Mas se essa criança é uma lá de qualquer lugar, aí já não impacta, né? Uma criança lá no Oriente Médio pode morrer de uma forma como uma criança aqui no Brasil não pode. Uma criança da periferia pode morrer como uma criança lá do Oriente Médio. Uma criança aqui da Zona Sul, das grandes cidades, ou das cidades mais bonitas, ou do Ocidente, ou de Nova York, sei lá, não pode, porque impacta. É disso que eu estou tentando falar, economizando palavras aqui para não ofender ninguém, né? Porque na realidade não existe diferença. São crianças que morreram da mesma forma trágica e dramática, são vidas que têm o mesmo valor, todas têm missão.
suas missões pessoais. Então, os meios de comunicação, ao noticiar diariamente crimes, mortes e injustiças sem quaisquer aprofundamento crítico, contribuem para uma habituação coletiva, fazendo com que o público perca a capacidade de se indignar. Assim, a morte de um jovem negro na periferia tende a ser percebida como um número, uma estatística. A sociologia e a antropologia mostram que a habituação é mediada por estruturas de poder. Ele está usando aqui a habituação como sinônimo dessa anestesia, dessa sensibilização social. Não está correto, mas é mais ou menos a metáfora que nós queríamos usar. A sociologia e a antropologia então mostram que a habituação, como metáfora, é mediada por estruturas de poder. Grupos marginalizados como negros, pobres, refugiados, são mais suscetíveis de ter suas mortes ou sofrimentos naturalizados, pois já são vistos como menos humanos. É o caso, por exemplo, de um cara que chega na porta do hospital e custam para atender ele morre. Isso é diferente se é um hospital público, se é uma pessoa que saiu da periferia, se é um negro, se é um indígena. Agora, já repercute muito mais se ele chega ele paga um plano de saúde caro, ele chega no hospital, ele custa 10 minutos para ser atendido e ele morre, e isso aí vai dar um impacto, uma falação danada, né? Não que não tenha que dar, mas o outro também teria. Então a sociologia mostra e a antropologia mostra que a habituação é mediada por estruturas de poder. Grupos marginalizados são mais suscetíveis de ter suas mortes e sofrimentos naturalizados, né? Pois já são vistos como menos humanos. Isso aí já é um conceito em um estudo de Judith Butler. No Brasil, a violência policial em favelas é um caso emblemático, enquanto a morte de um jovem de classe média gera revolta, há centenas de jovens pobres e negros. Morte desses é tratada como rotina. Vanan, de 2003, estudo de Vanan. Essa necropolítica, é um estudo de Mambembe, de 2003, revela como a habituação é seletiva e serve a interesses de poderosos e de dominação. Claro, se você disser que aqueles povos ali podem ser massacrados e que isso não tem nada a ver com você, com a sua humanidade, e se você assimila isso, você está desensibilizando e anestesiando. Então você está repercutindo os poderes e a dominação. É essa a histórica, a tônica. A perspectiva antropológica da habituação cultural e a normose. Antropologicamente, a habituação é compreendida como parte do processo de aculturação e naturalização de normas sociais. Pierre Weil e Roberto Crema, no conceito de normose, ele tem um livro, né? O Pierre Weil e o Crema tem um livro chamado Normose, eu até já fiz um trabalho de vídeo sobre isso. Então, no conceito de normose, descreve o fenômeno onde sociedades adoecem ao considerar como normas práticas que são, na verdade, patológicas, como a aceitação passiva da pobreza extrema, da fome e da violência extrema urbana. Diversas culturas naturalizam práticas eticamente questionáveis, e isso seria normose, né, como mutilações, segregações, violências simbólicas, né, como humilhação de algumas pessoas, que só foram reavaliadas quando perspectivas externas ou movimentos internos promoveram uma ruptura dessa habituação. Um exemplo clássico é a luta contra o racismo estrutural durante séculos. Práticas escravistas e pós-escravistas foram banalizadas até que mobilizações coletivas denunciaram o insuportável escondido sob o véu da normalidade. Você imagina se a nossa sociedade, de repente, algum povo de algum outro local nos visse como passíveis de sermos escravizados, como seria a comoção? Nós largarmos nossas casas, largarmos nossas vidas e sermos tratados como propriedade de terceiros e dentro de uma engrenagem. Se a gente não tivesse vida pessoal, para os escravizados que tinham outras culturas e viviam nas suas tribos dentro da África, em priscas eras, ou melhor, há 500, 600 anos atrás, ou até mais, foram escravizados nessa perspectiva. Eles tinham a cultura deles, eles eram seres humanos, né? E decorreu disso que até hoje eles são racializados e, portanto, discriminados. Não são vistos como seres humanos de uma outra cor. Por exemplo, nós vemos seres humanos como japoneses, nós vemos seres humanos como dinamarqueses, nós vemos seres humanos como australianos, brancos, morenos, claros, né? Agora, se nós formos latinos, se nós formos negros, se nós formos pardos, aí nós já seríamos discriminados porque somos seres humanos a menos. O que é isso? Não existe isso, né? Então, o Roberto Crema e o Pierre Weil fizeram estudos sobre isso aí.
aceitação passiva da pobreza extrema, fome e violência urbana. Diversas culturas naturalizam práticas eticamente questionáveis, como mutilações, segregações, violências simbólicas, que só foram reavaliadas depois de que algumas coletividades mostraram o insuportável daquilo. A desumanização e a ética fragmentada. A habituação pode se manifestar como um fenômeno coletivo, né? Já falamos isso, especialmente na normalização e na desumanização. Quando grupos sociais, por diversas razões econômicas, políticas ou históricas, são sistematicamente marginalizados e retratados como socialmente irrelevantes, a habituação, né, e a seu sofrimento ou a morte desses grupos se torna um fenômeno alarmante, porque nós estaríamos diante de algo alarmante, passivos, normalizados, normopaticamente normalizados, né? O que era um evento isolado e perturbador, a morte de uma pessoa em situação de rua, violência pessoal contra minorias, torna-se estatística apenas, o item rotineiro do noticiário, né? A repetição dessa exposição, sem uma intervenção ativa ou uma reflexão crítica, embota a nossa capacidade de empatia e solidariedade. Claro que isso pode ser revertido, mas o fato de termos passado por aquilo, a quantidade de mortes e injustiças que acontecem nesse período em que você ainda está ali passivo, é alarmante, é socialmente antiético. É contundente a normalização da morte de pessoas socialmente vulneráveis. Em contexto de conflitos armados, catástrofes humanitárias ou mesmo em grandes centros urbanos onde a desigualdade social é gritante, a morte de indivíduos não considerados como parte da norma ou do círculo social relevante pode ser retratada ou tratada como um grau de apatia surpreendente que nós, depois, se revisitássemos essas estatísticas, talvez entrássemos em sofrimento. Notícias de chacinas em favelas, mortes por doenças evitáveis em comunidades carentes, comunidades grandes, ou desaparecimento de pessoas sem grande repercussão midiática, pessoas que somem, você nunca mais ouviu falar delas, vão ser encontradas mortas tempos depois, pode ser, ou pessoas que são assassinadas, pode ser recebidos com menos indignação e mobilização social do que eventos semelhantes que quando envolvem indivíduos com maior visibilidade e maior peso na sociedade, ou camadas na sociedade. Isso reflete uma habituação coletiva que compromete a nossa própria base ética humana, o valor intrínseco de cada vida, e, portanto, nos compromete como cidadãos do mundo. Nos mostra como somos frágeis, como somos pobres, como somos condicionados. Exemplo do que foi falado: habituação às mortes nas periferias. No Brasil contemporâneo, né? A gente está falando isso aqui, mas é uma coisa que ocorre demais no Brasil. A habitualidade de mortes em regiões periféricas é um exemplo cruel. Pesquisas do Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2023 apontam que a maioria dos jovens mortos por violência é negra e é pobre, com esses dois dados aparecendo frequentemente no noticiário sem comoção pública equivalente. Porque aparece toda hora. A normalização da morte se associa a um discurso meritocrático, né? Como se o camarada não fizesse força e fosse culpado da própria miséria, que ao invés de questionar o sistema onde se vive, onde não tem assistência, onde não tem empatia, onde não tem ajuda, né? Onde tem dominação, onde tem se apropriar daquilo que é da maioria, acaba por responsabilizar as vítimas. A antropologia é a cultura da construção desse normal, entre aspas. A antropologia adiciona uma camada importante, mostrando como a habituação é moldada pela cultura e estruturas sociais. O que é considerado normal ou aceitável em uma sociedade pode ser chocante para uma outra sociedade, né? Normas culturais, rituais e sistemas de crenças influenciam profundamente o que nos habituamos a perceber e aceitar. A perpetuação de certas narrativas ou omissão de outras pode criar um ambiente onde a habituação a determinados infortúnios se torna quase que inevitável. Você vai se habituar a eles. Isso significa que a capacidade de empatia, não significa, né, que a capacidade de empatia desapareça, obviamente, mas ela pode ser direcionada de maneira específica, suprimida em relação a certos grupos ou anestesiada temporariamente. Observações críticas da ciência. Embora a habituação seja um processo bem definido em nível neurobiológico e comportamental, os limites éticos e sociais da sensibilização ainda são objetos de debates acadêmicos.
A literatura adverte que não há diferença entre habituação adaptativa. Perdão. A literatura adverte que há uma diferença entre habituação adaptativa, ignorar ruídos irrelevantes, por exemplo, e habituação mal adaptativa, ou seja, deixar de reagir diante de violências morais ou coisas impactantes para os seres humanos naturais. Estudos recentes, então, da neurociência, de Sicara e outros autores em 2014, indicam que áreas do cérebro ligadas à empatia, como o córtex pré-frontal medial, podem reduzir a atividade diante da repetição, mas são reativadas por estratégias que personalizam a vítima ou estimulam um processo de reflexão ética. Então, nós temos áreas ligadas à empatia, certo? A habituação é um mecanismo de sobrevivência cerebral, mas também uma armadilha ética. Por quê? Quando permitimos que o horror se normalize, perdemos a capacidade de indignação necessária para efetuar mudanças. E isso aí é aproveitado pela aqueles que querem mudar nosso comportamento ou anestesiar-nos. Combater esse fenômeno exige conscientização mediática, evitar a espetacularização do sofrimento, e também não o banalizar. Educação empática, né? A pessoa tem que ser educada, estimular a reflexão crítica nas escolas, nos conteúdos a serem passados sobre violências estruturantes. Ação política, exigir políticas que tratem todas as vidas como igualmente valiosas. E se a habituação nos anestesia, nós só temos um modelo de resistir. É a resistência propriamente dita, é o posicionamento, isso seria o antídoto. Finalizando e aprimorando o entendimento, o fenômeno da habituação, embora biologicamente funcional, torna-se um perigo social, ético, se ele for uma anestesia dessa nossa sensibilidade diante do sofrimento de todos, a lei e das injustiças. A neurociência nos mostra como o cérebro se adapta pela economia de energia, a psicologia demonstra o risco dessa desensibilização emocional, a sociologia revela a estruturação da indiferença nas instituições e na cultura, a antropologia nos alerta para o perigo das normoses sociais, questionar a habituação ou melhor, a anestesia de sensibilização social é uma necessidade política, uma necessidade ética e humanitária, principalmente no mundo atual, para nós não compactuarmos com as barbáries que vêm acontecendo, que são disfarçadas de normalidade. Porém, por outro lado, é importante enfatizar outra vez. Embora o conceito de habituação seja bem estabelecido na neurociência e na psicologia comportamental, sua aplicação direta a fenômenos sociais complexos como anestesia moral ou de sensibilização social é mais uma analogia do que uma equivalência exata. Não há um circuito de ética que se desliga pela habituação da mesma forma que um reflexo neural diminui, ou seja, que a gente vai desligando. No entanto, a base neurobiológica da habituação fornece um mecanismo plausível pelo qual a exposição repetida a estímulos perturbadores pode diminuir a resposta emocional e cognitiva, facilitando assim a aceitação de situações que de outra forma seriam inaceitáveis. A complexidade da experiência humana significa que a habituação não opera isoladamente. Ela interage com vieses cognitivos, pressões sociais, ideologias e estruturas de poder. O desafio reside em como nós podemos, individual e coletivamente, resistir a essa habituação perniciosa. Reconhecer que estamos nos habituando a algo que nos choca é o primeiro passo, obviamente, para reativar a nossa sensibilidade e mobilizar nossas ações. Gente, como eu disse, o texto ficou muito longo, também eu falei pra caramba, dei muito exemplo e tudo. Eu espero que você passe esse texto para frente, porque ele realmente é importante a gente ser avaliado. Se ele atingir muitas pessoas e muitas pessoas raciocinarem com isso que nós estamos falando aqui, seria bastante razoável para nós melhorarmos a nossa sociedade em termos de quase todos os complexos de coisas que acontecem nas sociedades humanas mundo afora. Passa por religião, passa por preconceitos, passa por estudos, passa por universidades, passa por classes sociais, passa por etnias, passa por muita coisa. Então é muito importante a gente discutir o mundo nesse momento. Como eu disse no início, nós não estamos aqui à toa. A gente não está aqui para comer, beber, dormir, casar e morrer. A gente tem uma missão de vida. Eu acredito firmemente
que nós chegamos ao final da vida com alguma coisa realizada e podemos fazer isso e legar outras coisas boas para as próximas gerações, para que as missões de vidas deles também sejam enriquecidas. Muito obrigado pela sua atenção. Desculpe o tamanho do texto. Deixe seu like, deixa o seu comentário, passa esse vídeo para frente, assine o nosso canal e até o próximo programa, pontuando com algum assunto que nós achamos muito interessante. Até lá!